Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós ainda estamos lendo o livro de Juízes e hoje leremos o capítulo 6 na versão NVT. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu bloquinho de anotações e vamos juntos para mais essa leitura. Vamos juntos mais uma vez aprender algo novo com a palavra de Deus. Tá bom? Então, para você que está me assistindo que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações, dê um like nesse vídeo e compartilhe ele com alguém. Mais uma pessoa precisa ouvir a palavra do Senhor e você tem essa missão de levar a palavra de Deus adiante. Tá bom? Vou começar hoje aqui mais um dia com uma oração para que o Espírito Santo nos ajude, para que o Espírito Santo nos ajude a aprender algo novo com essa palavra. Senhor, hoje aqui em nome de Jesus eu te agradeço pela tua presença, te agradeço, ó Pai, pelo teu amor, pela tua graça, e eu peço, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor nos ajude nessa leitura, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos verdadeiramente aprender algo novo com esse capítulo. Então, nesse dia eu peço, toque em mim, toque em cada um que está me assistindo, Pai, que verdadeiramente essa palavra entre no coração e cause transformação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui, e vamos juntos para mais essa leitura. Juízes capítulo 6 na versão NVT diz assim: Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos, e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Versículo 5. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu os tirei da escravidão no Egito. Eu os livrei dos egípcios e de todos os povos que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Versículo 10. Disse a vocês: Eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem outros deuses. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito, agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que
você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Versículo 15. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: Se de fato posso contar com tua ajuda, dá-me o sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu traga a minha oferta. Ele respondeu: Ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, conseguiu um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela, os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. Versículo 20. O anjo de Deus lhe disse: Coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão. O fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ó soberano, Senhor, estou perdido, vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Versículo 25. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azerá que fica ao lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor seu Deus no alto desta coluna, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Azerá, que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém fez tudo de noite com medo de sua família e do povo da cidade. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Azerá ao lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar havia um novo altar, sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros quem fez isso. Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Versículo 30. Traga seu filho para fora, os homens da cidade exigiram de Joás. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Azerá. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava: Por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, isto é, que Baal lute contra ele, pois derrubou o altar de Baal. Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha. E os homens do clã de Abiezer o seguiram. Versículo 35. Também enviou mensageiros às tribos de Manassé, Azer, Zebulon e Naphtali, convocando seus guerreiros
e todos atenderam a seu chamado. Então Gideão disse a Deus: se de fato vais me usar para salvar Israel como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma: hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel, como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus: peço que não fiques irado comigo, mas que permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar esta lã para mais uma prova, dessa vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Versículo 40. Naquela noite Deus fez o que Gideão havia pedido. Pela manhã a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Amém? Então esse aqui foi Juízes, capítulo 6, uma história bem conhecida, a história de Gideão. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse capítulo, o versículo que te marcou, o versículo que mais te chamou a atenção, ou talvez o versículo também que tenha te causado dúvida. Sabe? Eu vou deixar um ponto aqui para que você que não conseguiu marcar nada, pense e coloque se faz sentido ou não para você esse ponto que eu vou deixar aqui, tá bom? E aqui eu marquei o seguinte, que mais uma vez o povo se volta para a idolatria. Mais uma vez eles fazem o que era mal aos olhos do Senhor. Mais uma vez eles desobedecem os mandamentos de Deus. Sabe? E agora eles estão sendo explorados pelos midianitas. Só que mais uma vez eles clamam por socorro. Mais uma vez eles pedem para que Deus os liberte. Sabe? E aqui nós vemos que Deus, antes de libertar o povo, ele primeiro fala para eles por que eles estavam passando por aquela situação. Sabe? Deus primeiro envia um profeta para dizer o motivo daquela peleja, o motivo daquela luta que eles estavam tendo contra os midianitas. E mais uma vez era a idolatria. Mais uma vez eles tinham se dobrado a Baal e a Zerá, sabe? E aí então o Senhor convoca o libertador, sabe? E o libertador dessa vez aqui de Israel é Gideão, sabe? Gideão, no começo nós vemos aqui que ele até tenta recuar, ele até tenta dizer que ele não era capaz. Por quê? Porque ele era o menor clã da tribo de Manassés e ele era o mais fraco de sua casa, dos seus pais. Ele era o irmão menos visto, sabe? Mas mesmo assim o Senhor havia o escolhido, sabe? E Gideão aqui ele começa já dando provas de que realmente, se ele era o escolhido, ele queria saber se realmente Deus estava com ele. E a primeira coisa que ele faz é uma oferta para o Senhor. A primeira coisa que Gideão faz aqui é entregar algo para Deus, para provar realmente se Deus estava com ele ou não, sabe? E Deus recebe ali aquela oferta de Gideão, só que quando Deus recebe a oferta, Deus já dá em seguida para ele uma missão, sabe? E a missão era destruir o poste e o altar de Baal. E esses dois altares estavam dentro do seu próprio clã, dentro da sua própria família. Mas mesmo assim Gideão obedece, vai lá, destrói o altar, vai lá, destrói o poste de Azerá e ainda usa aquela lenha, aquela madeira para queimar um sacrifício para Deus, para montar um novo altar, mas agora um altar para o Deus verdadeiro, sabe? E essa é a prova que Gideão realmente ele confiou no Senhor, realmente ele quis que o Senhor o ajudasse para resgatar Israel da mão dos midianitas, sabe? E aqui nós vemos que no final do capítulo ele até pede duas provas para o Senhor, mas nós vemos que Gideão já tinha feito ao Senhor tudo aquilo que era necessário para mostrar que ele realmente confiava em Deus,
sabe? Agora, essas duas provas que ele pede aqui são somente a confirmação de que Deus estava com ele. E agora eu quero que você pense nesse dia o seguinte, sabe? O que você tem feito para o Senhor? Você tem confiado realmente de que Ele te escolheu para uma missão? Você tem realmente confiado no Senhor de que Ele te escolheu para fazer algo grande aqui nessa terra? Que é anunciar o Evangelho, que é pregar a palavra do Senhor Jesus para todos aqueles que ainda não conhecem o nosso Senhor? Então, eu quero que você pense, sabe? Porque se você realmente tiver assumido essa missão, você precisa proclamar a palavra de Deus, sabe? E todas as vezes que nós proclamamos a palavra do Senhor, nós estamos ali derrubando um altar de idolatria, estamos ali derrubando um altar que não condiz com a palavra de Deus, sabe? Então pense, e que eu quero que você comece a fazer isso onde você está. Talvez você pense, não, o Senhor me escolheu para proclamar a palavra em outro lugar. Mas não, o Senhor escolheu a gente para começar onde nós estamos, sabe? Onde nós fazemos parte, é ali que nós devemos começar. Então, esse foi o ponto que eu pude absorver aqui desse texto, e agora eu quero que você deixe aqui nos comentários se faz sentido ou não para você. Tá bom? Então, para você que chegou até o final desse vídeo, fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. E não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.